Amém? Primeiro porque é culto de Santa Ceia, é um ensaio, para que um dia nós possamos estar com Ele. Ele disse em Mateus 26, desde agora eu me recuso a participar dessa ceia, nem com os anjos eu não quero. Eu vou esperar por vocês. Eu vou aguardar o momento em que eu estarei assentado na mesa com vocês, no reino de meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu já cumprimentei. Boa noite de novo. Paz do Senhor. Você que nos assiste online pela plataforma digital, canal Ministério Teu Reino Oficial, se inscreva no canal, deixe um comentário, elogie meu paletó, que eu vou dar, depois vou sortear um livro para o elogio mais bonito. Hashtag amo vocês. Irmãos, hoje é o lançamento do meu livro. Esse livro que eu escrevi, na verdade eu compilei, porque tem mais de 5.200 frases. A grande maioria, acho que menos do dízimo, não são minhas frases. Devo ter umas 500 e poucas. E esse livro ficou diferenciado porque eu convidei um carinha muito especial para fazer o prefácio, que foi o pastor Éder. Quis honrá-lo e ele aceitou. Eu acho que na verdade ele quem me honrou. É um livro com 340 páginas e mais de 5.200 frases. E todas as frases estão em ordem alfabética. Então, para você que gosta de postar frases legais nas suas plataformas digitais ou nas suas redes sociais, para você que gosta de pregar, você que gosta de ter umas frases bonitas, frases não de efeito, eu não gosto muito dessa frase de efeito, mas uma frase que realmente cause efeito. Eu comecei a escrever esse livro há 11 anos. Eu não imaginava que eu estaria lançando no momento certo, em que as pessoas estão tweetando bastante, estão postando bastante frases no ministério, nos suas redes sociais. Custa R$ 49,90 e eu não vou dar o troco de 10 centavos. Depois, se você quiser adquirir, a gente passa o cartão, faz um Pix. E só vai poder comprar o livro quem bater uma foto comigo. Depois eu mando para você, você posta lá no seu Instagram e me marca. Só que eu não vou poder dar uma dedicatória. Eu fiz isso de manhã, mas no culto da noite é muita gente. Então você pode levar o livro. E se você quiser ir trazendo na quarta-feira, no domingo, vai ser um prazer botar uma dedicatória, enquanto eu não ficar famoso, porque depois eu vou cobrar para fazer dedicatória. Irmãos, sem perda de tempo, deixa eu falar aqui do nosso painel. Gostaram? Quem gostou? Diga para o irmão do lado, já está pago. E o dinheiro está no seu? Isso aí. Nós chamamos aqui 40 pessoas, porque o painel custou 42 mil. E eu e minha esposa fomos os primeiros, chamamos mais 40. E como vocês não sabem brincar, veio 55, 54. Então está sobrando, pastor? Não está, irmão, porque eu fiz mais investimento. Eu comprei mais 12 mil reais de sonorização, porque o som aqui na igreja, quem fica naquelas laterais fica alto, e aqui na frente fica vago, fica morto o som. Então a gente comprou duas frontes, para sair um som mais pesado para quem fica aqui na frente. Tá certo? E aí compramos a iluminação, melhoramos um pouco, porque eu sei que para nós aqui já tem luzes e mais, principalmente para quem fala aqui, essas luzes, mas para a transmissão precisa estar um pouco mais claro. Então nós compramos mais 4 cobs. Eu sei que nós investimos entre som e iluminação, a gente precisou comprar outro módulo, mais 12 mil reais. E aí me empolguei também, aproveitei que estava barato, sem entrada. Pobre não pode ver uma placa assim, promoção, sem entrada. Não, estou brincando.
eu já tinha feito esse investimento, estava só para ser colocado. As duas placas, essa placa linda, se você não percebeu, a hora que você sair, perceba. Ontem eu vim de Tubarão, 1h30 da manhã, irmãos. O Regi disse: onde é que tu vai? Eu digo: eu vou lá passar na frente do nome. Vim aqui só para dar uma olhadinha, mandei beijinho e fui embora, morrendo de cansado. Tinha que levantar às 5 da manhã hoje. Ficou linda demais. E eu tenho certeza que ele fez um coraçãozinho para mim. Quando foi instalado ali, as pessoas que passarem nessa avenida, nessa rodovia em direção da praia ou voltando, vão ter que ler esse nome. Pode ser que nunca venha aqui na igreja. O pessoal do marketing aqui da igreja, na época que a gente veio para cá, ficou meio bravo comigo, porque eles queriam que eu colocasse o Ministério Teu Reino. Eu também queria colocar. E ele falou no meu coração: mais uma denominação, mais uma preocupação com placa. Aí eu disse para o pessoal do marketing, eu digo: eu não vou botar nome nenhum, vou botar ministério nenhum, vou botar o nome dele. E eu não me arrependi, irmão. Não me arrependi. É um nome lindo demais. Então é isso, nós investimos então, totalizando R$61 mil. E já está tudo pago. Obrigado, Jesus. Nós também, a placa custou 6 mil, a da frente, a do brechó 1.000. E se você ainda não foi no brechó, se você ainda não trouxe nada para o brechó, traga. Nós achamos que o brechó não ia vender quase nada, irmão. A pessoa que nos vendeu disse: não tá, pastor, não está vendendo quase nada. E nessa semana foi vendido mais de R$2 mil. Eu já calculei, dá bastante cesta básica. Então, traga roupa de graça e compre no brechó e leva para casa as usadas dos outros. Crente é assim. Crente é um ser difícil de entender, não é, irmão? A gente dá e compra usada. E ontem nós tivemos aqui o nosso culto de entrega de cestas. E a Márcia sempre diz para mim: tu sempre diz isso, que foi o melhor dia. Mas ontem, quem estava aqui? Ontem foi chapaceira, irmão. Ontem foi coisa de doido. Nós atendemos ontem 110 famílias. 110 famílias. Pastor Éder fez algo fantástico, que a gente quer incentivar a igreja a fazer no próximo mês. Ele colocou lá no seu Instagram: cada um que quisesse doar R$1. Teve um monte que doou R$1, outros R$5, outros R$10, até de R$50, né, pastor? E ele pôde comprar 8 cestas. Eu fiquei imaginando uma igreja com 300 pessoas comprando 8 cestas, 3 vezes 8, 24. Irmão, isso é show. E ontem nós doamos 1.464 quilos de comida. Vale um aplauso? E eu quero agradecer a panificadora Tavares, que sempre fornece o café para a gente estar servindo as crianças ali, enquanto os pais ficam aqui esperando ir para o culto. Aí ontem eu disse: quem quiser uma oração por enfermidade, vem aqui. Irmãos, orei por mais de 40 vieram aqui receber oração. Pastor Nego e a pastora Lei me ajudaram. Uns 20 caíram quando eu orei. Depois no final ali, a última pessoa ali, uma velhinha, disse para mim: pastor, hoje tu derrubou um monte, né? A velhinha: tu derrubou um monte hoje, né? Eu disse: uns foi o Espírito Santo, outros foi eu mesmo. Muito legal. Vamos lá, gente. Me desculpe assim, o lançamento do livro ser tão simples. Se fosse o Éden, iria parar a cidade. Ele gosta. Isso falta em mim um pouco. Falta muito disso. Eu sou fraquinho de cerimônia. Mas no próximo vai ser lá no shopping. Vai ser top. Vamos lá, gente. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13.
O Éder falou algo muito interessante, né? E a gente fica feliz com todo mundo que volta, ou que vem, que dá entrada, feliz demais. Mas com o retorno do Pedro e da Júlia, eu fiquei muito feliz, porque eu respeito muito aquilo que eles carregam. E eu sei que há algo que precisa ser completado. E minha oração na vida deles é que eu só não atrapalhe. Só coloca um pouquinho mais de teclado para mim, por favor, aqui no retorno. Quem achou 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, diga eu. Amém? Diz assim: quando vieres, traga a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, vírgula, principalmente a Bíblia, os pergaminhos. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por esse culto. Se o culto encerrasse agora, ele não ficaria incompleto, porque a tua palavra já foi lida, já foi cantada. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo especial para nós através da tua palavra. A tua palavra diz, e eu creio, em Jeremias 1:12, que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Que nessa noite vidas sejam impactadas com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Gente, quando nós lemos as cartas de Paulo, algumas cartas são chamadas de cartas eclesiásticas e outras cartas pastorais. Esta é uma carta pastoral, direcionada não a uma igreja, mas a um amigo de Paulo, um filho na fé, chamado pastor Timóteo. Nesse momento, o grande apóstolo Paulo, que havia sido uma pessoa extremamente usada por Deus, se converte em Atos capítulo 9, e desde então começa a se deixar, se permitir ser usado por Deus. Começou a entender o propósito, começou a sua jornada com muito jejum, com muita oração. Para você entender a unção que havia na vida de Paulo, se Paulo vivesse hoje, iam o chamar de herético, porque a Bíblia diz que quando ele estava cansado, sem condicionamento físico, para ir orar por um enfermo, ele mandava o seu lenço. E a Bíblia diz que pela unção que havia no lenço dele, as enfermidades fugiam. Elas não saíam, elas batiam em retirada. Paulo foi um grande plantador de igreja, um grande missionário, o maior vulto do Novo Testamento depois de Jesus. Uma vida cristã exemplar, um homem meio invocado, como a maioria dos baixinhos, e Paulo era baixinho, meio invocado. Um dia ele estava pregando e alguém estava atrapalhando o culto, e ele olhou e disse: fica cego, filho do diabo. E o cara ficou. Um homem de um discernimento ímpar, que sabia, ou melhor, que sabia discernir entre a bajulação e o elogio. Um dia, mais precisamente em Atos capítulo 16, a Bíblia diz que ele estava indo para o culto, e de repente uma menina começa a ir atrás e a elogiá-lo, e a dizer para todo mundo: esses aí são servos do Deus Altíssimo. E Paulo discerniu que aquilo não era apenas um elogio, mas era também uma bajulação, e ele repreendeu, e o demônio saiu daquela menina. Se fosse nos dias de hoje, muitos o chamariam de grosso, dizendo: Paulo foi deselegante, porque a menina não estava ofendendo. Irmão, nem todo elogio vem de Deus, e nem toda crítica vem do diabo. Você tem que tomar cuidado para que as coisas não te travem e não te embriaguem, para que você possa cumprir o seu propósito. Paulo, grande homem de Deus, grande amigo, homem de autoridade, homem que sabia respeitar o que os outros carregavam, mas que também sabia confrontar pessoas que, mesmo com título, estavam desalinhadas no seu ministério.
Ele, em Gálatas capítulo 2, elogia Pedro, chamando Pedro de uma das colunas da igreja. Mas no versículo 11 a Bíblia diz que ele chamou Pedro de vacilão, de instável, e disse: Pedro, você precisa ser mais estável, você é volátil, você é bipolar. Quando você está com os gentios, você se comporta como gentios, e como você está com os judeus, você critica os gentios para os judeus. Paulo agora se encontrava numa prisão em Roma. Nesse momento que ele escreve isto, ele estava numa prisão, num calabouço. Aos olhos da teologia da prosperidade ou da teologia triunfalista, Paulo estava como um fracassado, porque ele estava no corredor da morte, esperando o momento de ser decapitado. Pobre financeiramente, machucado fisicamente e abandonado socialmente por todos aqueles que ele havia servido, Paulo estava nesse momento esperando a morte chegar, esperando com que sua cabeça rolasse com a espada do algoz. Mesmo assim, ele escreve para o seu amigo Timóteo, diz: Timóteo, quando você vir, querido, olha aqui para mim, quando você se encontrar em um momento como esse, se sentindo machucado, ferido, abandonado, por favor, lembre-se dos seus amigos. Nem todos irão te abandonar. Deus sempre vai colocar pessoas com as quais você pode contar, pessoas que não serão utilitaristas, que não vão se abusar da sua amizade só enquanto você for útil, mas pessoas que são amigas de verdade. Ele diz: Timóteo, quando você vier, por favor, traga 3 coisas para mim. Número 1, traga a capa, porque eu esqueci a capa na casa de Carpo, em Troade, e o inverno está chegando, e a prisão onde eu estou é uma prisão fria, gélida, e eu preciso cuidar da minha saúde física, eu preciso cuidar do meu corpo, para que eu possa aguentar. Eu não quero morrer de pneumonia, eu quero morrer no melhor estilo, para glorificar ao meu Senhor. Traga a capa, porque eu quero cuidar da minha saúde física. Mas também não traga só a capa. Timóteo, traga os livros. Traz o Lidere-se para mim. Traz o Frases que Enriquecem Mentes para mim, porque eu quero cuidar também do meu intelecto. Eu não quero parar de aprender, eu quero continuar aprendendo. Talvez se fosse no WhatsApp, Timóteo diria: mas Paulo, você vai morrer daqui uns dias, para quem vai aprender mais? Aí Paulo poderia responder assim: é porque eu ainda, mesmo aqui da prisão, eu quero escrever algumas cartas para algumas igrejas, e eu não quero deixar de aprender, porque quem para de aprender, irmão, morre estando vivo. Talvez Timóteo perguntou: mas para que o pergaminho, já que você vai morrer? Ele diz: porque assim como quero enriquecer a minha mente com os livros, eu também quero alinhar o meu espírito com os pergaminhos, com a Bíblia, com a palavra de Deus. Aleluia! Que essas 3 coisas a partir de hoje passem a fazer parte da sua vida: a capa, os livros e o pergaminho. Que você cuide da sua saúde física, porque só tem um tipo de pessoa que Deus pode usar: as vivas. A Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então Deus precisa de você vivo, e de preferência saudável. Ele diz: traga os livros também, porque eu não quero parar de aprender nunca, eu não quero deixar de crescer nunca. Enquanto eu estiver olhos, eu quero ler, eu quero buscar, eu quero crescer, eu quero escrever algumas cartas para algumas igrejas no melhor estilo possível. E traga também a Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a Bíblia fala de capa, capa fala de autoridade. Capa também fala de estigma, no sentido negativo. Debaixo de que capa você está? Debaixo de que capa espiritual você se encontra? A Bíblia fala sobre 2 capas negativas. A primeira capa está lá em 1 Samuel capítulo 7.
onde a Bíblia fala sobre a capa de Acã, que na verdade não era de Acã, ele se apropriou. Acã fazia parte do exército de Deus, e quando eles foram para um lugar para guerrear e despojar e trazer os despojos deste lugar, havia se dado uma ordem: não mexam em nada daquele lugar, não tomem nada. Mas a Bíblia diz que ele olhou uma capa linda, uma capa babilônica. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Josué capítulo 7 versículo 21 diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Diga comigo, capa babilônica. A Babilônia representa a falsa religião. A Babilônia representa o sistema caído. A palavra Babilônia no grego é confusão, irmão. Ele disse: quando eu vi uma linda capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do povo, do peso de 50 ciclos, cobicei-os. Cuidado com aquilo que você cobiça, porque aquilo que você passa a cobiçar é só uma questão de tempo para você tomar. E ele segue dizendo: eu cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, da minha casa. Capa babilônica. Tome cuidado, irmão. Existem cristãos na nossa geração moderna que no domingo à noite são revestidos com o Espírito Santo, mas de segunda a sábado estão envoltos de uma capa babilônica. Estão envoltos de coisas profanas, coisas mundanas, coisas carnais, e esta capa pode tirar você do propósito. A segunda capa negativa que existe é um estigma, é uma marca negativa que encontra-se em Marcos capítulo 10, a capa do cego Bartimeu. A Bíblia diz que Bartimeu encontrava-se sentado à beira do caminho. Geralmente quem está debaixo dessa capa está sentado, está inerte, não está ativo, não está trabalhando, não está somando, e não está também no caminho, está à beira do caminho, se sentindo marginalizado e excluído pela panelinha religiosa, ou seja, é uma vítima. A Bíblia diz então que Bartimeu passou a clamar, e quando Jesus o chama, a primeira coisa que ele fez está no versículo de número 50. A Bíblia diz: e ele, lançando de si a capa. Que capa era essa, pastor? A capa da mendicância, a capa de um pedinte, a capa de uma pessoa acomodada que se conforma em viver de esmola, de migalha, e como o pastor Éder ministrou nessa noite, não está vivendo a vida abundante que Deus está oferecendo para nós. A Bíblia diz então em Marcos capítulo 10 versículo 50: e ele, lançando de si a capa, se levantou. Que capa é essa, meu irmão, que está mantendo você sentado, parado, estagnado, inerte, sem somar, numa zona de conforto? Se você queria uma desculpa, Deus te deu: coronavírus, fique em casa, fique na sua zona de conforto assistindo pela TV. A Bíblia diz então que ele levantou-se e foi ter com Jesus. Que capa é essa que está impedindo você de ter acesso em Jesus? Não estou falando em religião, não estou falando em uma denominação, eu estou falando em Jesus. Como diz aquela canção, e ser achado nele. Nele. Deus nessa noite vai levar você a acessos em Deus que talvez você nunca esteve, mas você precisa tomar uma decisão, se desvencilhar dessa capa. A Bíblia também fala de duas capas positivas, e uma delas é esta capa do apóstolo Paulo, de 2 Timóteo 4:13, que é a capa da autoridade apostólica. Quem está debaixo dessa autoridade apostólica entende, irmão, que nasceu para ser enviado e não para ficar parado. A outra capa que a Bíblia fala está em 1 Reis capítulo 19. 1 Reis capítulo 19, a Bíblia fala da capa de Elias, que eu chamo esta capa de capa profética, capa da unção, capa da autoridade, capa do fogo, capa de um homem que queimava pela presença de Deus. Segundo
1 Reis, capítulo 19, versículo 19, olha o que está escrito: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava arando ou lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Vou te perguntar de novo: debaixo de qual capa você está? Quem você está seguindo? Quem você admira? Quem você prefere? Quem é carismático ou quem tem caráter? Quem é homem de Deus ou quem é famoso? A Bíblia diz que Elias passou a capa sobre ele, dizendo: você pode ser meu sucessor, e foi. E a Bíblia diz que Elias realizou apenas 7 milagres, enquanto que Eliseu realizou 14 milagres. Esteja debaixo da capa de um homem que tenha prazer em tornar você melhor do que ele. Esteja debaixo da autoridade de um homem que não se sinta ameaçado com aquilo que você carrega, com aquilo que Deus colocou na sua vida. Um homem que estabelece uma liderança de paternidade, porque todo pai sarado quer ser superado por seus filhos, quer que os seus filhos façam o que ele não fez, cheguem onde ele não chegou e sejam o que ele não foi. Olha o que acontece ainda em 1 Reis, capítulo de número, ou agora 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. Elias é assunto ao céu num redemoinho, e ele joga a capa para Eliseu, e olha o que a Bíblia diz no versículo 14 do capítulo 2 de 2 Reis: e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Em outras palavras, ele disse que se eu o visse subir, eu receberia porção dobrada. Onde é que está esse Deus? Onde está esse Deus? Existem momentos que nós entramos em crise, existem momentos que o diabo nos confunde e a gente pensa: cadê aquele chamado? Onde é que está aquela profecia? Cadê aquela chama ministerial que queimava no meu coração? Era mais ou menos isso que Eliseu estava fazendo, e olha o que aconteceu. Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Essa capa de autoridade profética que Deus vai liberar sobre a sua vida, se você quiser, se você desejar, deixa eu te falar uma coisa: não existirá Jordão que fique fechado diante de você. As águas vão se abrir, as muralhas vão cair, aquilo que está impedindo você de passar vai cair nessa noite, e o propósito que Deus tem na sua vida e a profecia que Ele liberou para a sua vida vai começar a se cumprir. Vai começar a se cumprir. Receba nessa noite essa capa de autoridade profética. Se torne um profeta sucessor. Fala para mim: se o pastor Jean morresse hoje, por que você não poderia ser o pastor dessa igreja? Por que não você? Se você é feito do mesmo material que eu, se você tem o mesmo tempo que eu tive, o que você precisa é respeitar aquilo que as pessoas carregam, porque tem pessoas que congregam conosco há 10 anos e estão sempre na mediocridade, sempre no raso. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus quer liberar sobre a sua vida uma unção profética abundante, uma unção de sucessão. Aleluia. Pastor, mas parece tão difícil. Parece não, é quase impossível. Por isso que é um milagre. O Elias perguntou para mim lá na TV essa semana: pastor, como é que tu explica essa sabedoria? Eu disse: dom de Deus. Não tem outra explicação. Eu disse: Elias, eu sou quase um retardado para quase tudo. Eu não tenho um delay, irmão, tenho um delão. Pensa num cara lento para tudo. Mas quando o assunto é Bíblia, há uma unção sobre mim. Mas não é só uma unção, irmão. Eu não só carrego uma capinha, não, de alguém que colocou na minha vida. Eu fui assistir o Benny Hinn botou a mão na minha cabeça, ele soprou na minha cabeça, ele transmitiu unção. E sabe o que é que eu senti? Nada.
Porque às vezes a gente quer as coisas de mão beijada. Deus disse: vai pagar o teu preço como Ele pagou o dele. O mesmo Deus que liberou sobre a tua vida, sobre a vida dele, vai liberar sobre a tua vida. Amém? Eu postei aqui na minha rede social hoje algo chocante, que diz assim: Deus sempre te dará sonhos que você não poderá realizar. Sempre. Todos os sonhos de Deus são impossíveis de nós realizarmos. Aí você está perguntando: então para que Ele dá? Para a gente não conseguir realizar e pedir a ajuda dEle. Deus sempre nos dará sonhos que nós não poderemos realizar, só Ele. Amém? Para que o nome dEle seja glorificado e não o seu, para que o nome dEle fique famoso e não o nosso, para que o nome dEle seja exaltado e não o nosso. Amém? Pergunta para o irmão do lado, que eu ainda não perguntei nenhuma vez ainda essa noite, não mandei nenhuma vez, estou até me estranhando: debaixo de que capa você está, meu lindo? De Bartimeu? De Acã, babilônica? Capa da autoridade apostólica de Paulo? Ou da autoridade profética de Elias? Paulo também diz: Timóteo, quando você vir ter comigo, traga os livros. Não esqueça do Lideres. Diz que esse Lideres ficou bom demais. Bom demais, demais. Traga, Timóteo, as frases que enriquecem mentes, para eu jogar umas frases de efeito nas minhas epístolas. A frase mais legal que eu tenho, que eu lancei, Timóteo, foi: tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero algo mais. Queridos, hoje eu tenho na minha casa uma biblioteca com mais de 450 livros. A grande maioria eu não li, porque não são livros de leitura, são livros de pesquisa. Mas eu já li algumas centenas. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4:13, olha só que interessante. 2 Timóteo 4:13, traga os livros. 1 Timóteo 4:13, Paulo escreve para Timóteo dizendo: Timóteo, persiste em ler. Persiste em ler. Não pare de ler nunca. Leia tudo que você puder. Tudo. Mesmo aqueles livros da Bíblia que você não gosta, aquelas genealogias insuportáveis. Arão gerou João, Abraão, o Nicão, o Gianzão e... Leia. Porque tudo que está escrito para nossa edificação está escrito. Eclesiastes capítulo 12, versículo 12, o sábio Salomão escreveu o seguinte: não há limite para fazer livros. Diga para o irmão do lado: então você pode escrever o seu também. Ai, quem sou eu, egoísta, porque você não quer compartilhar o que Deus colocou aí dentro. Aí você vai na Nobel e nas outras livrarias, tem um monte de porcaria lá, best seller. Esse dia eu fiquei com muito ódio, irmão, com todo respeito ao autor. Fiquei com muito ódio. Olhei lá, um best seller. Fui ler o nome do livro: Quem Mexeu no Meu Queijo. Pelo amor de Deus, gente. Não sei se foi quem roubou meu queijo, quem mexeu no meu queijo. Deve ser algum mineiro. Best seller. Harry Potter. Magia negra, feitiçaria, best seller. E nós evangélicos temos algo dentro de nós, carregamos algo dentro de nós que não respeitamos, que não entendemos. Salomão escreveu: não há limite para escrever livros. Pastor, eu não consigo escrever um livro, mas você consegue postar lá no seu Instagram, lá no seu feed, lá no seu story. Poste alguma coisa legal, ou pelo menos reposte aquilo que as pessoas estão colocando de legal, para edificar a vida de alguém. Paulo disse: traga os livros. Há uma frase que diz assim: nada substitui o livro. Quem disse essa frase foi José Midlin. Esse homenzinho, irmão, foi um empresário, escritor
um escritor brasileiro que morreu em 2010, aos 96 anos. Este homem, esse velhinho, era dono da maior biblioteca particular do Brasil. Ele disse: nada substitui um bom livro. Há uma frase do escocês Samuel Smiles, que aos 14 anos tornou-se aprendiz de medicina, que diz assim: os livros nos dão conselhos que os amigos não se atreveriam a nos dar. Os livros nos dão conselhos. O livro é um amigo diante do qual você pode pensar em voz alta. Paulo disse: traga os livros. Eu não quero morrer com frio, então traga minha capa, mas eu também não quero morrer burro. Eu quero morrer inteligente. Eu quero deixar um legado. E hoje, 2000 anos depois, eu estou pregando sobre algo que Paulo escreveu. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Está nesse livro que sucesso só é sucesso com sucessores bem-sucedidos. Isso é sucesso. Sucesso não é eu ser legal com você, é eu deixar um legado para você. O que eu vou deixar aqui é uma estrutura, irmão. Isto é uma herança. Herança é aquilo que os pais deixam para os filhos desfrutarem. Mas legado é aquilo que os pais deixam, introjetam dentro dos filhos, ou dentro dos filhos. É essa a minha missão nessa igreja, amém? Amém. Bill Gates, fundador da Microsoft, que tornou-se o homem mais rico do mundo. Quando Bill Gates era um adolescente, a biografia dele diz que o seu pai o obrigava a ler um livro durante as férias. E ele desobedecia seu pai, porque ele lia sempre 10 livros durante as férias. Tornou-se o homem mais rico do mundo. O Warren Buffett, que é o segundo homem mais rico do mundo, ele lê em média de 5 a 7 horas todos os dias. Ele e Bill Gates se juntaram para um trabalho de filantropia social. Nesse trabalho, nessa sociedade, eles decidiram doar algumas vezes 90% de toda a renda deles. E eles fizeram isso por 5 vezes ou 7 e voltaram a ficar bilionários. Porque, irmão, riqueza não é presença de dinheiro, é presença de inteligência. Sabe o que Bill Gates escreveu acerca da leitura? Ele escreveu o seguinte: é claro que meus filhos terão computadores. Óbvio que terão computadores. Mas antes terão livros. Antes eles terão livros. Os meus 3 filhos, Natan, Débora e Cálita, nenhum deles teve celular antes dos 15 anos. Eles tiveram um monte de livros, os quais eles não leram, quase nenhum. Mas estão lá. Quem sabe um dia, estão lá. Eu nem sei se eles leram o meu. Natan disse que leu o Lidere-se. Estão lá. E mesmo eu não dando o celular antes dos 15 e enchendo eles de livro, eles ainda dizem: pai, eu não gosto de ler. Eu disse: o problema é de vocês. É por isso que dia 10 de dezembro eu vou para a Bahia e vou ficar lá 10 dias pregando e visitando os lugares mais lindos da Bahia, e vou voltar com dinheiro. E vocês vão poder ir só no Morro dos Conventos, olhar o farol. Sim. O que me proporcionou, irmão, a leitura, o que o meu conhecimento hoje me proporcionou é algo fantástico. Mas no texto que eu citei de Eclesiastes 12:12, que diz que não há limites para escrever livros, também diz que o estudo enfada a carne. Quem aqui, irmão, não estava com soninho nenhum até abrir um livro? Aí quase virou do lado do avesso, tanto que abriu a boca. Sei que tanto sono que dá.
porque isso dá enfado à carne. Pastor, por isso que eu não leio. Isso, então alimenta a carne. Faça o que a tua carne quer, irmão. Aí você não vai orar nunca, você não vai jejuar nunca, você não vai ler nunca. Você precisa se liderar e fazer o que tem que ser feito, não porque você gosta, mas porque é necessário. Quando eu era criança, lá em Barbacena, minha maior dificuldade era falar em público. O meu medo, o meu trauma, a minha fobia. E hoje eu ganho para falar em público. Mas isso não foi de graça. Não foi de graça. A sabedoria de Paulo não foi o chip do céu que o anjo colocou. Não, Paulo disse: traga meus livros. Eu quero desenvolver o hábito de ler. E aí no final Paulo disse: beleza, a capa vai proteger meu corpo, vai cuidar do meu corpo. Os livros vão proteger a minha mente, vão cuidar da minha razão, da minha sabedoria. Mas principalmente, Timóteo, traga a Bíblia, traga os pergaminhos. Os livros não são a refeição, os livros são apenas a sobremesa. A refeição que nos dá sustento é a palavra de Deus. Queridos, a nossa igreja é uma igreja muito musical. Eu amo música, por isso que eu invisto pesado na música. Mas tem igreja, irmão, que ela é ampla e rasa, porque não tem tempo para a palavra, para a pregação. A pregação do pastor é rasa, a pregação do pastor é amena. Uma igreja onde tem uma boa estrutura, tem uma boa música, mas tem uma boa palavra, pode ser que ela não cresça de forma exponencialmente, mas aqueles que ficarem terão consistência, saberão o que estão fazendo, saberão para que vieram na terra, saberão a quem estão adorando, terão maturidade para enfrentar as adversidades, terão inteligência emocional para enfrentar suas crises existenciais, terão paixão pela palavra, pelo jejum, pela oração, porque é só a palavra que produz isto. Uma igreja que é só louvor, irmão, é só profecia, revelação, é uma igreja de um povo medíocre com Deus, de um povo que bajula, que barganha com Deus. Mas uma igreja que é completa, irmão, e por isso Efésios 4:11 diz que Ele deu apóstolo, deu profeta, deu evangelista, deu pastor, deu mestre. É uma igreja completa, que cada um respeita o que o outro carrega, e todos estão trabalhando para a edificação do corpo de Cristo e aperfeiçoamento dos santos, para que possamos ter uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. A Bíblia, irmão, é o alimento da alma. Os livros são a sobremesa. A Bíblia é a biblioteca do Espírito. Irmão, defender a Bíblia perante os homens é como querer defender um leão perante alguns cordeiros. Nunca se levantou tantos defensores da Bíblia na internet, batendo em outras igrejas, batendo em outros evangélicos, batendo em música evangélica. A Bíblia não precisa que você defenda, a Bíblia precisa que você a pratique, que você a pregue de forma apaixonada por pessoas, de forma elegante, porque tem crente, irmão, que não sabe nem pregar, em vez de atrair, repele. Tem crente, irmão, que defende a Bíblia de uma maneira tão tremenda, mas não caminha com ninguém, ninguém gosta de estar perto, porque é chato. Assim como existem os radicais islâmicos xiitas, tem os radicais evangélicos chatos, que ninguém suporta, que ninguém tem prazer de convidar para sair para fazer um lanche. Que Deus nos dê maturidade e humildade. Alguém disse que os homens rejeitam a Bíblia, não é porque ela se contradiz,
é porque ela os contradiz. Não é porque acharam alguma coisa errada nesse livro. Eu estou terminando de ler 16 vezes. Eu nunca achei erro aqui. Só que já teve um monte de vezes que eu já pensei em parar de ler. Porque cada vez que eu leio, eu acho um monte de erro aqui. Eu acho um monte de erro aqui dentro, ela me confronta. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela é apta para fazer separação entre juntas e medulas, alma e espírito, e ela é apta para discernir propósitos e intenções do coração. A Bíblia nos confronta, a palavra de Deus nos confronta. A revista Veja não, mas a palavra de Deus nos confronta. Paulo disse: quando você vir, Timóteo, traga a capa, traga os livros, mas traga a palavra de Deus também. Deixa eu falar uma coisa para você, e eu espero que você se ofenda. Eu espero que você fique bem bravinho comigo. A maneira como você está tratando esse livro revela a forma como você está tratando o seu Deus. Porque esse livro aqui é Deus. Esse livro é Deus de forma literária. Assim como Jesus foi esse livro de forma física. Tudo que o diabo quer é que você não leia a Bíblia, porque a Bíblia é o seu manual de existência. A Bíblia é o seu manual de instrução. Se você comprar um eletrônico e você não ler o manual, você vai desfrutar de uma pequena parte desse recurso. Você não vai desfrutar aquilo que você não conhece, você não desfruta. E tudo que o diabo quer é que você não conheça o seu manual de existência. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A maioria das pessoas leem a Bíblia para conhecer Deus. Só que a Bíblia foi dada a você para você se conhecer. E a partir do momento que você se conhecer, você vai entender o quanto você precisa de Deus, o quanto sem Ele você não pode fazer nada, o quanto você depende dEle, o quanto você nasceu para agradar o coração dEle. A Bíblia é o seu manual de instrução. Se você não conhecer esse livro, você não vai se conhecer. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que aqui dentro tem deveres, e ele não quer que você cumpra esses deveres, para você não ir para o céu. Mas o diabo também sabe que aqui dentro tem direitos, e ele não quer que você conheça esses direitos, para que você não desfrute do que é seu na terra. Vou repetir. Primeiro, o diabo não quer que você conheça os seus deveres, para que você não desfrute dos seus direitos no céu. Se você não cumprir os seus deveres, você não vai para o céu. Se você não cumprir o que está escrito aqui, você não vai para o céu. E ele também não quer que você conheça os seus direitos, para que você não viva com Deus, para que você não viva o céu na terra. O diabo conhece todas as promessas que são para você nesse livro. E quando você começar a conhecer todas as promessas que são para você nesse livro, sua postura vai mudar. A forma como você lida com as suas palavras vai mudar. A forma como você lida com o seu dinheiro vai mudar. A forma como você lida com o seu tempo vai mudar. A forma como você lida com as pessoas vai mudar. A forma como você lida com a igreja vai mudar. A forma como você lida com o Espírito Santo vai mudar. Nessa noite, essas 3 coisas virão sobre você. A capa. Há uma capa de um homem de Deus nessa igreja. Eu não vou jogar o meu casaco para você cair na unção, irmão. Não tem unção nenhuma aqui. Só se for... Mas há uma unção espiritual que eu quero liberar sobre a sua vida. Há uma capa de
de sucessão que eu quero liberar sobre a sua vida. Há uma capa de autoridade que eu quero liberar sobre a sua vida. Há uma construção de autoridade que Deus tem me dado aqui todos os domingos para eu construir na sua vida, uma unção de autoridade, uma unção profética, para que você desfrute daquilo que é seu, para que você cumpra os seus deveres perante a terra. Aleluia! E não só uma capa que Deus está liberando para você nessa noite, Deus também está liberando livros para você nessa noite. Você não precisa ler o meu livro, mas por favor, não pare de ler livros. Tem muitos livros bons. Deus está liberando uma unção sobre a sua vida, para você se apaixonar pela Bíblia, para você conhecer os seus deveres, conhecer os seus direitos e viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para você nessa terra. Jesus falou e eu creio. Quantos mais creem? Quantos mais creem? Jesus falou e eu creio em João capítulo 5, versículo de número 39: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e é ela que testifica de mim. Jesus estava dizendo: quanto mais você conhece as Escrituras, mais você vai me conhecer. Quanto mais você conhecer as Escrituras, menos o risco de perder a sua salvação você vai ter, porque você vai se apaixonar por mim de uma maneira extraordinária, de uma maneira inexplicável. E aí você vai parar de priorizar algumas coisas que você está priorizando. E deixa eu te falar, você vai ficar até uma pessoa bem estranha. Você vai ficar uma pessoa bem estranha. Seu jeito de falar é estranho, seu jeito de pensar é estranho. Às vezes até você vai se estranhar. Mas não se estranhe. A gente estranha tudo aquilo que é novo, irmão. A gente estranha tudo aquilo que é diferente. E é por isso que nós temos medo do novo. Nós queremos viver numa concha de conforto. Nós temos medo do novo. É por isso que é tão difícil abraçar o Evangelho, porque ao mesmo tempo que é bom, é novo. Eu sei que o novo é desafiador. Tem pessoas que às vezes estão morrendo lá na sua denominação, vêm aqui, sentem a presença, choram, mas vêm me procurar e dizem: pastor, eu estou morrendo lá, mas eu vou ficar mais um pouquinho. Não faça isso, irmão. Cuide da sua alma, cuide da sua mente, cuide do seu espírito, cuide da sua saúde. Não se apegue à religião, não se apegue à denominação, não morra onde você está. Se você estiver morrendo aqui dentro, por favor, não fique aqui, porque o que Deus quer trazer sobre a sua vida é uma vida abundante, é uma vida de conquista, onde Ele te dará sonhos impossíveis de você realizar. E aí você vai buscar a ajuda dEle, e Ele vai realizar para você, Ele vai realizar em você, e Ele vai realizar através de você. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. O novo te assusta? O novo te deixa com medo, te deixa inseguro? Por isso que você está vivendo essa angústia crônica, essa tristeza crônica, porque Deus tem algo muito bom, novo e muito grande para liberar sobre a sua vida. Faça parte do novo de Deus. Faça parte do novo de Deus. A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Aleluia. Você precisa de uma capa, você precisa de livros, você precisa da palavra de Deus. Fique em pé, por favor. Pastor, mas eu estou morrendo numa prisão. A questão não é você morrer, a questão é você morrer sem entender o propósito. Olha aqui para minha gravata. Nelson Mandela, enquanto preso, enquanto presidiário, fez mais pela África do Sul do que como presidente. Um dia disseram para ele: Mandela, pena que você esteve tanto tempo preso. Ele disse: quem disse que eu estava preso? Aí o repórter disse: todo mundo sabe que você estava preso. Ele disse: não, meu corpo estava preso, eu não. Hoje você está pobre,
Não, o seu bolso está pobre, você não. Você tem mente milionária. Hoje você está frio? Não, a sua alma está fria. O seu espírito está aquecido, esperando você dar liberdade a Ele. Hoje você está com problema? Não, você não está com problema. O problema é que está com você. Mas a hora que você entender o propósito de Deus, o problema vai fugir de você. Eu não consigo ver o Evangelho de outra forma. Você está numa prisão? O que está prendendo você? Receba a capa. Receba os livros. Receba a palavra de Deus. Receba a verdade. A verdade liberta. A verdade transforma. A verdade te deixa leve. Eu não vim fazer o lançamento do livro com expectativa nenhuma, irmão. Se ninguém comprar nenhum livro, tá tudo certo, eu já estou no lucro. Sabe por quê? Porque eu posso fazer isso, ó. Posso respirar. Já estamos no lucro. Pare de exigir da vida, pare de exigir de Deus. Você já está no lucro, cara. Nessa noite, tem alguém aí, macho, fêmea, o suficiente? Tem alguém aí brutal o suficiente, que está parado, que está desviado, que está sem Deus e que deseja entregar o seu coração a Jesus? Saia do seu lugar, vem aqui diante do altar. Eu quero orar por você. Você é machinho para tanta coisa, você é decidido para tanta coisa. Decida nessa noite alinhar teu coração ao coração de Deus. Decida nessa noite alinhar a tua vida ao propósito de Deus. Decida nessa noite conhecer os teus deveres e os teus direitos. Conhecer os teus deveres e os teus direitos. Ah, você tem preguicinha de ler? Pode vir, a gente prega para você, a gente ensina. No começo vai ser bem levezinho para você. É só sentar e ouvir, irmão. Mas tome uma decisão. Saia do seu lugar. Entregue seu coração a Jesus. Volte para Jesus. Se você está do lado de alguém que está afastado, se você está do lado de alguém não evangélico, ofereça Jesus para essa pessoa. Pergunte para essa pessoa: quer que eu vou lá na frente com você? Faça isso.